O segredo sombrio da lei da atração. Desperte sua mente na madrugada agora. No silêncio da noite, um sussurro ecoa. A lei da atração não é apenas uma teoria, é um poder oculto que poucos conhecem. Imagine ser capaz de moldar sua realidade com apenas um pensamento. Mas e se essa habilidade estivesse ligada a um segredo sombrio? Nas profundezas da madrugada, quando a lua cheia brilha como um farol, os sonhos se entrelaçam com o sobrenatural. Aqueles que se aventuram na escuridão, buscando a verdade, podem se deparar com algo aterrorizante. Histórias falam de pessoas que, seduzidas por promessas de sucesso e amor, encontraram mais do que esperavam. Olhares inquietos e sussurros temerosos contam sobre um ritual que insiste em ser feito na calada da noite. E, pasmem, quem não segue à risca suas regras se vê preso em um ciclo de desgraça. No barulho do vento, uma sombra se move. Alguém está observando. Você pode sentir o arrepio na nuca, o coração acelerado. Quando falamos de intangível, a realidade se distorce. Histórias de sorrisos perdidos e esperanças despedaçadas fluem como um rio obscuro. A cada episódio, a linha entre o que é possível e o que é aterrador se confunde. Mas quem são as almas corajosas que ousaram desafiar o desconhecido? E qual o preço a se pagar por interagir com forças que não compreendemos? O ambiente ao redor parece vivo, o cheiro da terra molhada mistura-se com a adrenalina da descoberta, enquanto o quete por resposta se intensifica a cada batida do coração. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, a adrenalina toma conta. Assim que a meia-noite se aproxima, portas rangem, e uma luz estranha começa a emanar de um canto esquecido da casa. O que está prestes a ser revelado pode mudar tudo. Uma voz ecoa, murmurando palavras que você não consegue entender, mas que deixam sua pele arrepiada e o estômago em um nó. O que você fará para desvendar o mistério? Quem estará disposto a enfrentar o que espreita nas sombras? O contato com o desconhecido é inevitável. Neste momento, a pergunta é: você está pronto para descobrir o que realmente significa a lei da atração? A luz que revela e oculta a luz estranha pulsava, quase como um coração dentro da casa silenciosa. Dava para ouvir o som de uma respiração ofegante. Era a sua? Não havia mais como voltar atrás. A escuridão parecia se aglutinar ao seu redor, como se a casa estivesse viva, pronta para engoli-lo a qualquer instante. Passos hesitantes o levaram em direção à fonte daquela luz. Cada movimento parecia emitir um eco, refletindo o temor que crescia em seu peito. O murmúrio que preenchia o ambiente agora era mais claro. Não eram palavras, mas sim uma sonoridade quase hipnótica, como um canto de sereia que chamava para algo maior. Aos poucos, você percebeu uma figura ao centro, envolta em uma névoa iluminada e se contorcendo de forma estranha. O que era aquilo? Uma entidade? Uma manifestação da própria lei da atração? Sussurros preencheram sua mente, testando sua sanidade. Seja bem-vindo. A voz era suave, mas havia um tom de urgência que gelou seus ossos. Você está aqui por um motivo. Para buscar o que deseja, o que anseia, mas saiba, cada desejo tem seu preço. Com o coração na boca, você perguntou: qual preço? Ao soltar as palavras, um frio cortante percorreu sua espinha. Aquela não era uma troca comum. O que se oferecia ali era mais do que simples recompensas. Era uma jornada por caminhos obscuros que deviam ser trilhados com cautela. As promessas de amor e fortuna logo seriam esquecidas diante das verdadeiras consequências que o aguardavam. A figura gesticulou em sua direção, e a luz aumentou, revelando um altar imponente. No centro, objetos estranhos, fotos, símbolos. Incontáveis desejos não realizados jaziam expostos. O silêncio da casa foi cortado por um súbito grito vindo de um dos objetos, imagens de vidas passadas, de pessoas que haviam se aventurado naquele mesmo caminho e agora estavam perdidas. Seus olhos se arregalaram. Você decidiu investigar mais, mesmo sabendo que o preço poderia ser sua própria sanidade. Você tem que escolher, a voz ecoou novamente, desta vez com uma força quase insuportável. Uma oportunidade. Um desejo verdadeiro. Mas lembre-se, o que você pedir pode se transformar em seu pior pesadelo.
A tensão se intensificou, e você podia sentir a escuridão ao seu redor se apertando, como garras esperando para agarrá-lo. Subitamente, uma memória veio à tona. Sua vida antes de se aprofundar nessa busca insaciável pelo sucesso. Pense em pessoas que deixará para trás, as promessas não cumpridas, os sorrisos apagados. Sua cabeça girava. O que realmente queria? O que estava disposto a sacrificar para alcançar aquilo que julgava ser felicidade? Sentindo as paredes se fecharem, um nome surgiu em sua mente, como uma onda de revelação. Mas ao mesmo tempo, uma sombra moveu-se rapidamente, e você se virou, sentindo um frio profundo na barriga. Não estava sozinho. Olhos famintos brilhavam na escuridão, acompanhando cada movimento seu. O que havia despertado? A figura no altar começou a rir, um som macabro que reverberava pela casa. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A luz, então, piscou. E tudo se apagou. Silêncio agora era absoluto. O coração ainda batia freneticamente em sua caixa torácica, mas a realidade parecia ter mudado. Onde foi parar a entidade? O altar? A todo instante, uma nova dúvida se instalou. Era você o próximo a se tornar parte da lenda? O que fará para se desvencilhar de tudo isso? Enquanto você se perguntava sobre a saída daquela armadilha, a voz sussurrou novamente, agora mais próxima. Ainda não acabou. O que estava por vir era ainda mais sombriamente tentador. A escuridão pareceu se estender indefinidamente, como se tivesse transformado a casa em um labirinto de pesadelos. Gradualmente, formas começaram a se delinear na sombra, contornos vagos que pareciam observar cada passo seu. O silêncio abufava, e você percebeu que até o eco da sua respiração havia desaparecido. Foi então que a luz voltou. Não de maneira explosiva, mas suave, como breves faíscas que iluminavam a sala uma fração de segundo a cada pulsar. E ao centro, novamente, a figura mística estava ali, seu semblante agora mais definido, quase provocador, como se esperasse sua resposta. Você está com medo, a voz soou, cheia de compaixão irônica. Mas cada sombra tem suas raízes na sua verdade. Um arrepio subiu pela sua coluna. O que quer que tenha se manifestado diante de você parecia conhecer cada canto mais sombrio da sua alma. Mas a primeira vez em que a luz surgiu, não havia apenas o altar e os artefatos. Você se lembrou de ter visto sombras se movendo atrás dela, como se a própria casa estivesse repleta de espectros clamando por atenção. Seria ali que suas esperanças se tornariam pesadelos? Você tem um desejo, não é? Perguntou a figura, com um sorriso enigmático. Apenas diga, mas, lembre-se, as consequências podem ser devastadoras. Para você e outros que ama. As palavras ecoaram dentro da sua mente. O que você realmente queria? O que havia sacrificado para estar aqui? Sentiu as emoções fervilharem, a saudade de velhos tempos, os vínculos desfeitos, as promessas quebradas. E, então, um rosto exatamente se destacou entre os outros, como se um poderoso ímã o puxasse. Isabela, murmurou, mais para si mesmo do que para a entidade. Era o desejo de consertar o que havia sido destruído. Um desejo que brotava de culpa e arrependimento. Mas o que será que viria acompanhado disso? Excelente escolha, a voz ecoou como um sussurro envolto em serpentes. O ar ficou pesado, e você poderia jurar que a casa tremia levemente, como se levasse o seu desejo até o fundo de suas entranhas. Porém, saiba que o preço será muito maior do que você imagina. Você queria perguntar qual seria esse preço, mas os sons de suas palavras pareciam ter se perdido na escuridão que o cercava. Então a figura ergueu uma mão, o canto da boca se curvando em desdém. Olhos vazios começaram a aparecer ao redor do altar, observando, esperando. Eles pertenciam aos que já foram os portadores de desejos, almas presas à noite em busca das respostas que nunca viriam. Estranhos, eles me deram o que queriam, e agora querem mais. A entidade olhou para você, seu rosto iluminado em um espectro de luz. Você está disposto a entrar para esse grupo? O calor do seu desejo se misturou com o pânico. Era esse o sacrifício que poderia exigir? Ele aumentou uma mistura de esperança e terror. Poderia Isabela voltar à sua vida? Mas a que custo? Justo quando um pânico imenso começou a invadir seu corpo, a luz tornou-se ofuscante, apagando os olhos ao seu redor e revelando uma porta atrás da figura. Uma passagem outonal que parecia estar lá o tempo todo, esperando seu movimento. Escolha agora, ordenou a entidade, embora a urgência em sua voz mostrasse que o tempo estava se esgotando. Ou você pode ficar e ver o que acontece quando os desejos não realizados tornam-se pesadelos.
Ao ouvir isso, você percebeu que a casa estava pulsando, a luz emanava uma energia quase tangível. A decisão se tornava urgente. Entrar pela porta ou enfrentar a entidade e suas consequências. Mas você sabia que a verdadeira escolha estava em seu coração. Ele batia forte como um sino, intensificando o sentimento de que talvez nenhuma das opções fosse realmente uma escolha. Você ainda tem tempo para se arrepender, ou para se libertar, sussurrou a entidade. E mais uma vez, o ambiente escureceu, e a tensão cresceu. O que faria? Que mistérios se ocultavam atrás daquela porta que agora se apresentava para você? O brilho da porta parecia chamar, pulando entre os ecos de seu desejo e o silêncio pesado que o cercava. A entidade, uma sombra de um sorriso nos lábios, observava cada movimento seu com um interesse quase calcificado. A pressão dentro de você crescia, entrelaçando inquietação e esperança como se fossem uma corda impossível de desfazer. Você respirou fundo, sentindo o aroma de umidade e mofo no ar. Era nesse momento que todo o passado começava a ressoar em sua mente. Isabela, a risada dela, as memórias dos dias ensolarados ao seu lado. Eram imagens que pareciam quase tangíveis, mas que se desfaziam como fumaça quando você tentava alcançá-las. Assim, o desejo se tornava um fardo cada vez mais pesado. O coração batia em um ritmo frenético, fazendo com que suas mãos tremessem ao se aproximar da porta. A entidade, percebendo sua hesitação, inclinou-se levemente para a frente. A liberdade que desejas é acompanhada de consequências que jamais imaginou. Você tem certeza de que está preparado para enfrentar o que pode vir? Cada palavra dela era como um golpe, e você se viu tentado a recuar. Mas o pensamento de Isabela parecia mais forte que qualquer sombra. Eu não posso continuar assim, você disse em voz baixa, mas a determinação começou a ecoar. A decisão era mais do que uma simples escolha, era uma questão de vida ou morte, um desfecho que poderia transformar tudo que você conhecia. Com um movimento decidido, você agarrou a maçaneta da porta. Ela estava fria, como metal gelado à meia-noite. Embora a casa parecesse viva, pulsando conforme você se preparava para girar a maçaneta, um arrepio percorreu sua espinha. Vamos acabar com isso, você murmurou, quase como uma prece. Assim que a porta se abriu, uma luz intensa inundou a sala, ofuscando sua visão por um breve instante. Ao atravessar a entrada, a sensação de estar em outro mundo tomou conta de você. A luz agora tinha um tom dourado, banhando tudo ao seu redor em calor e uma serenidade inesperada. Mas logo esse conforto foi substituído por um peso inquietante. O cenário à sua frente se desenrolava como um sonho meio despedaçado. Para onde quer que olhasse, havia ecos de momentos passados. A casa onde você e Isabela haviam vivido juntos, as risadas das crianças que poderiam ter nascido, as promessas trocadas sob o céu estrelado. Cada canto trouxe à tona um fragmento de dor e lembrança. Você entrou na sua própria memória. A voz da entidade ecoou em seu ouvido, agora mais distante, como se houvesse atravessado a porta com você. Mas para reescrever sua história, você deve confrontar seus medos mais profundos. À sua frente, uma cena familiar se desdobrava. Você e Isabela estavam sentados em um banco do parque, rindo e falando sobre sonhos. O ar era fresco, e o sol brilhava radiante. Mas, de repente, a imagem entortou. Sombras começaram a se formar ao redor de vocês, distorcendo o sorriso em desespero. Não! Isso não pode ser! Você gritou, mas as figuras sombrias se aproximavam, dispostas a encerrar a felicidade que você queria recuperar. A entidade havia falado sobre consequências, e ali estava a prova do seu erro. Em meio ao tumulto, sentiu-se paralisado, incapaz de agir. A dor de suas escolhas o oprimia, cada respiração era uma luta. Liberdade, ou perda, a frase ecoou em sua mente, repetindo em um ciclo sem fim, como um mantra delirante. E naquele instante, a luz voltou a pulsar, cada batida fazendo com que as sombras hesitassem. Um brilho surgiu do próprio chão, emanando uma força que parecia concentrar todo o seu desejo. Era a chance. Uma escolha entre salvá-la ou perder-se ainda mais. Você estendeu a mão, a energia vibrando entre os dedos. Mas era uma ligação estranha, um chamado que poderia selar seu destino. O que era real e o que era uma ilusão se tornava cada vez mais confuso. Escolha sabiamente, uma voz distante sussurrou da escuridão. E assim, ouvindo o sopro inquietante da casa, você nunca se sentiu tão vulnerável diante de um poder tão assombroso. O que viria a seguir? Será que era hora de enfrentar o que estava oculto na origem de tudo? Quando o brilho se intensificou, uma nova lembrança surgiu entre as sombras, um segredo sombrio perdido no tempo, que poderia mudar tudo. O brilho ofuscante ao seu redor começou a se moldar, criando uma imagem que parecia como uma janela para o passado. Era uma lembrança fresca, mas com um gosto amargo.
Você viu Isabela mais uma vez, seus cabelos esvoaçando ao vento como se estivessem dançando ao som de uma música que só você podia ouvir. Mas então, um sussurro atravessou a cena, uma voz solidamente alertando: cuidado! As sombras se aprofundaram, deslizando como serpentes em torno da imagem. Aqueles olhos radiantes de Isabela agora se tornaram orbes de tristeza, e um peso insuportável começou a se formar em seu peito. Você se lembrou de tudo, as brigas que nunca foram resolvidas, os silêncios que se tornaram muros entre vocês. A verdade era clara agora, a felicidade não era apenas uma memória, era uma construção, e você a havia deixado desmoronar. Não! Você exclamou, um grito de desespero que ecoou por toda a sala. Isso não vai acontecer de novo. A sua mão ainda estava estendida, ligada àquele brilho, como uma âncora entre o que poderia ser e o que foi. A energia pulsante aumentou à medida que você lutava contra a correnteza das recordações. Mas apenas uma pergunta reverberava em seu interior: se eu salvá-la, o que perderei em troca? A entidade, invisível agora, parecia se divertir com a sua angústia. Bem-vindo à sua própria verdade. O que você teme mais, perder Isabela ou perder a si mesmo? A escolha pesava sobre você como um tronco enraizado no fundo de um rio. Quando finalmente tomou coragem para dar um passo atrás, as sombras começaram a se dispersar, e você teve uma breve visão de Isabela sorrindo novamente, essa imagem despedaçada acenando para um futuro que você nunca chegou a ter. Mas a luz era intensa, ardente e cheia de possibilidades. A sensação de impotência se voltava contra você, e cada fração de segundo se arrastava como se o tempo estivesse em um estado de suspensão. Então, uma memória ainda mais antiga penetrava seu pensamento. Sua infância, um momento esquecido em que você se sentiu verdadeiramente livre. Brincando no quintal sob o sol escaldante, risadas ecoando, sem preocupações sobre a vida que estava por vir e suas complicações. Logo em seguida, a cena se transformou. Lembrou-se de um momento em que você encontrou um diário empoeirado, seu diário que você não via há anos. As páginas amareladas contavam histórias de sonhos, paixões e planos que nunca foram concretizados. Eu sonho em ser feliz, você leu, mas tenho medo do que isso pode me custar. Era como se o próprio papel estivesse vivo, exultando suas inseguranças. Uma luz mais forte piscava diante de você. As energias começavam a colidir em uma tempestade de cores e sons. Você estava à beira de algo monumental, como uma compreensão que poderia mudar toda a sua vida. Você tem a chave, a voz da entidade insistia, agora mais clara que nunca. Mas o que você deseja realmente? É a felicidade com Isabela ou a liberdade de ser você mesmo? O espaço ao seu redor começou a distorcer, e você percebeu que estava no centro de duas realidades interligadas. Uma puxava você para a dor, a outra para uma esperança repleta de incertezas. Aquele brilho intenso pulsava como um coração, batendo ao ritmo de suas emoções. Com um último olhar para Isabela, uma lágrima escorreu por seu rosto. Estou pronto para a verdade, você sussurrou, sentindo o peso de toda a sua vida nas palavras. A visão começou a girar, um espiral de luz e sombra se aglomerando ao seu redor. E naquele momento, uma nova lembrança surgiu, um grito. Não um grito de dor, mas um grito que poderia ser a chave para o envelhecer das correntes que o prendiam. O que se escondia naquele grito poderia ser a resposta que você buscava ou o início de uma nova luta. A pergunta se formou em sua mente. O que esse grito revela? Você sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada, e, pela primeira vez, não sabia se estava pronto. O espaço ao seu redor se contorcia como uma onda, e o grito, agora mais alto, mais claro, reverberava em seu ser. Era um chamado, algo primário, uma necessidade de libertação que parecia pulsar em seu peito. O que você esconde? Parecia ecoar em seu interior. O espírito do passado agora se tornava cada vez mais intenso, e você sentiu que algo estava prestes a brotar das sombras. Uma nova visão surgia diante de você, e a luz se retraiu, deixando um misto de cores mais escuras, como um céu antes de uma tempestade. À medida que as formas tomavam conta do ambiente, você percebeu que não estava sozinho. Silhuetas dançavam nas bordas da sua visão, pessoas que pareciam se agitar, seus rostos distorcidos pela dor e pela expectativa. Cada olhar era uma carta de um destino não vivido. Depois de um momento constrangedor, a verdade se revelou. Você estava cercado por memórias de pessoas que sua escolha afetou. Elas eram sombras do que poderia ter sido, fragmentos de uma vida que seguiu adiante. Um homem de terno, com um olhar cheio de desespero, se aproximou. Eu te vi abandonar tudo, e agora você pensa em voltar? Ele perguntou com uma voz que parecia ecoar em profundezas esquecidas. Seu olhar viajava entre os rostos familiares e estranhos, lembranças de traições, promessas quebradas, momentos que foram empurrados para baixo dos tapetes da sua vida.
O peso do arrependimento apertava seu coração. Por que você desistiu? Uma mulher com cabelos crespos questionou, o olhar indignado fixo em você. Era tão fácil, e você deixou a oportunidade escapar. Agora, só sobra a culpa. O sentimento de ser confrontado fez sua pele arrepiar. E se ele também estivesse certo? As sombras pulsavam ao seu redor, e você percebeu que essas figuras não eram apenas habitantes de sua memória, mas reflexos das suas decisões. Cada um deles mostrava o que você havia perdido ao longo do caminho: sonhos, pessoas, partes de si mesmo que nunca foram recuperadas. A entidade que antes parecia jocosa agora se tornava mais clara e mais real. Você tem a chave, mas o que você escolhe fazer com ela? Com um movimento instintivo, você se virou para o homem de terno, os olhos ardendo com emoção. O que você quer que eu faça? Como posso corrigir meus erros? Mas, no fundo, você já sabia que a resposta estava bem ali, pulsando, esperando que você a reconhecesse. No instante em que você fez essa pergunta, um giro vertiginoso pareceu reverter o tempo. A cena mudava, e os rostos que antes estavam cheios de desespero agora eram cheios de esperança. Você precisa confrontar a verdade que esconde, sua verdadeira essência. As figuras começaram a se desvanecer, e a luz voltou a brilhar intensamente, quase ofuscante. Um raro momento de clareza tomou conta de você. As palavras da entidade ecoavam em sua mente como um mantra. O que você teme mais? Ser verdadeiramente feliz ou enfrentar a dor do que foi perdido? Você sentia que estava à beira de uma visão maior do que apenas a própria dor. O que estava em jogo era mais profundo. A possibilidade de acertar as coisas com Isabela, de enfrentar os medos que o mantinham preso e, principalmente, de redescobrir quem você realmente era. A luz envolvia você como uma antiga amiga, e naquele calor, surgiu uma nova pergunta, um novo desafio. Você se arriscará a sacudir as sombras do seu passado mesmo que elas te prendam? Os ecos e os sussurros começaram a aumentar, formando um coro ao seu redor. Havia muitos que anseiam por respostas, que esperavam que você agisse. E, com isso, uma nova possibilidade se formou em sua mente. E se eu decidir me libertar de tudo isso? Mas antes que pudesse responder, uma nova imagem começou a surgir no horizonte de sua consciência. Não era uma simples recordação, mas algo mais aterrador. Um chamado que, se ignorado, poderia levar você a uma perda irreparável. E a única palavra que surgiu aos seus lábios foi: inevitável. A explosão de cores e sons ao seu redor se tornava cada vez mais intensa. As sombras se contorciam, e você sentiu um tremor na terra sob seus pés. A imagem que surgiu à sua frente se tornou nítida, uma conversa antiga, um momento que mudaria tudo. Isabela. Sua expressão, marcada pela decepção, parecia implorar por uma resposta que você não tinha dado. Você a via claramente agora, a intensidade do olhar dela fazia seu coração acelerar. A culpa era como um peso no seu peito, e a pergunta reverberava na sua mente: por que você não lutou por mim? As cores voltaram a mudar, e a cena se transformou. Agora, você estava em um parque, um dia ensolarado, o riso de crianças ecoando ao fundo. O cheiro de pipoca e algodão doce percorria o ar. Na sua mente, você sabia que era uma memória, mas ela se sentia tão real quanto o próprio momento. Era um dia em que tudo parecia certo, quando você e Isabela acreditavam que o amor podia vencer qualquer obstáculo. Mas, em vez disso, você se afastou, deixou a conexão esmorecer, e agora a dor dessa escolha era palpável, quase como uma faca cravada em seu interior. As sombras começaram a sussurrar novamente. Você escolheu. Você decidiu o que deixar para trás. Uma figura familiar emergiu novamente, o homem de terno, com o olhar penetrante. Você realmente entende o que perdeu? Sua voz soava como um eco no espaço vazio, mas havia um tom de urgência que fez você hesitar. Deixe que a verdade venha à tona. Encare o inevitável. A luz começou a se intensificar, ofuscando seu julgamento. Eu quero, mas o que posso fazer? A ansiedade crescia, e a cena começou a distorcer-se. Imagens de faces familiares agora eram misturadas a visões de estranhos. Eles pareciam todos buscar algo, uma resposta, um consolo, um recomeço. Era um mar de vidas entrelaçadas, e você se sentia afundar na responsabilidade que havia negligenciado. De repente, um grito atravessou a confusão, cortando o barulho como uma lâmina afiada. Não podemos mais esperar. Era a voz de Isabela, agora cheia de determinação. Você ficou paralisado, a gravidade das palavras dela o prendia. A luz que o cercava se tornou assustadoramente real, e você percebeu que o que estava em jogo era mais do que apenas o seu passado. Era o futuro que vocês podiam ainda construir. Laboriosamente, você respirou fundo.
Um impulso originou-se de dentro, um lampejo de esperança. E se uma maneira de curar as feridas realmente existisse? O que você poderia fazer para ressuscitar o que havia se perdido? Nesse momento, a resposta parecia estar além de seu alcance, mas o desejo de agir, de enfrentar seus medos, pulsava como um tambor dentro de você. Enfrente o que temido, ou será consumido por isso. As vozes das sombras clamaram em uníssono, enquanto a intensidade da cena crescia ainda mais. O que você realmente tinha a perder se deixasse tudo isso para trás mais uma vez? Então, uma última imagem se formou nas sombras, mais clara que as outras. Isabela estendida em pé à sua frente, a pergunta nos olhos dela era inegável. Você vai escolher a luz ou a escuridão? E enquanto você lutava para encontrar uma resposta, sentiu que a linha entre coragem e covardia estava se esvaindo. O que aconteceria se você decidisse agir agora, sem olhar para trás? A decisão estava prestes a mudar tudo. Você se virou, dispostos a confrontar a verdade. E nesse instante, um novo estrondo ecoou, fazendo a terra tremer sob seus pés. A terra tremeu novamente, mas desta vez, uma onda de energia percorreu seu corpo, como se as forças do universo o impulsionassem a agir. A luz ao seu redor, antes ensurdecedora, agora pulsava em ritmos que pareciam sussurrar seu nome. Você fechou os olhos. Era a hora de decidir. O rosto de Isabela pairava em sua mente, e você se lembrou de todas as promessas não cumpridas, tudo que vocês poderia ter sido, tudo que havia sido interrompido pela indecisão. A imagem dela, orgulhosa e forte, misturava-se a uma ferida que nunca cicatrizou. Aquela culpa, como uma corrente pesada, estava prestes a se quebrar. O que você vai fazer? A voz do homem de terno ecoou como um trovão distante, cada palavra carregando um peso imenso. Ele parecia onipresente, observando, julgando. Então, a dúvida invadiu sua mente. Era possível reverter o tempo? Poderia ainda buscar o amor que deixará para trás? No fundo, você sabe a resposta. O eco das vozes das sombras fazia vibrar cada célula em seu corpo. A luz que emanava delas era hipnótica, quase como uma estrada iluminada para o futuro. Você respirou fundo e tomou coragem. Eu escolho a luz. Gritou, sua própria voz parecendo estrondar através do espaço. Instantaneamente, a cena mudou. O parque ensolarado se desfez em uma névoa densa, e agora você se encontrava em uma sala pequena e mal iluminada. Um relógio na parede marcava os segundos freneticamente, e a tensão no ar era tangível. Um cheiro forte de mofo se misturava a algo mais nocivo, algo que parecia uma representação de seus medos mais profundos. No centro da sala, Isabela estava ali, mas a expressão em seu rosto era diferente. Agora, havia cansaço em seus olhos, uma tristeza que aprofundava as linhas em seu rosto. Ela parecia querer dizer algo, mas as palavras não vinham. Apenas a pulsação do relógio preenchia o silêncio insuportável. Isabela? Você se aproximou, cada passo pesado com a expectativa. O que aconteceu conosco? O que aconteceu com você? Ela levantou a mão, seu olhar intenso se fixou no seu. Você saiu. Eu esperei, mas você não voltou. As palavras dela eram como facadas, incisivas, implacáveis. A culpa retornou, esmagadora, e você se sentiu como se estivesse afundando em um abismo sem fim. Eu não sabia. As palavras mal escapavam da sua boca. O medo tomava conta, sua voz tremia à medida que a verdade vinha à tona. Eu não lutei o suficiente. Lutar não é apenas palavras, ela respondeu, a voz firme mas cheia de dor. É ação. É estar presente. Você só se afastou. Uma batida forte interrompeu a conversa, como se algo estivesse prestes a despencar. O relógio começou a girar descontroladamente, os ponteiros se movendo tão rápido que pareciam estar fora de sincronia com o tempo. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair. Você gritou, o pânico se espalhando. O coração acelerado, a certeza de que algo maligno estava prestes a acontecer o dominava. Mas antes que você pudesse puxá-la para fora, a sala começou a se desintegrar, as paredes ruindo, revelando um vazio profundo e negro. Esteja preparado para encarar suas escolhas. Isabela gritou enquanto a luz da sala se apagava. Você se sentiu sendo puxado, a sensação de ser engolido pela escuridão. Fogos de artifício de emoções acompanharam a queda, e você percebeu que não poderia mais fugir das suas decisões. A escolha entre a luz da verdade e a escuridão da inação estava prestes a ser feita. E enquanto caía, uma nova visão surgiu, um caminho iluminado, com a silhuete de Isabela ao longe, esperando por você. Será que conseguiria alcançá-la?
O tempo se acelerava, e suas escolhas o conduziam para um destino desconhecido. A escuridão parecia infinita, envolvente como um manto, mas a luz pulsante de Isabela se tornava cada vez mais intensa em meio ao caos. Você a viu se mover, mas o espaço entre vocês se expandia, como se o próprio tempo tivesse decidido se opor ao seu desejo de alcançá-la. O seu coração batia em um só tom, como se quisesse quebrar as barreiras que o separavam dela. Isabela! Você gritou, mas a sua voz se dissolveu na escuridão, como se estivesse cercado por um eco distante. O caminho iluminado before soava agora como uma miragem, e cada passo parecia levá-lo de volta à escuridão. Uma onda de frio cortante atravessou seu corpo, fazendo você estremecer. Memórias de momentos felizes surgiram, lembranças de risadas e abraços, mas também um mar de arrependimentos. E se você nunca mais a visse? E se todas aquelas promessas não passassem de sombras irreais, perdidas no eco do espaço? Haja! A voz do homem de terno ressoou na sua mente. Se não agir agora, perderá tudo novamente. Era um aviso, um empurrão. Havia uma urgência, um chamado para a ação. E mesmo em meio ao desespero, você sentiu uma chama de determinação arder dentro de você. Você fechou os olhos e respirou fundo, tentando clarear a mente. A luz de Isabela brilhava ainda mais distintamente, irradiando calor e conforto. Eu não vou desistir de você, prometeu em seu interior, sentindo a força daquela promessa ecoar dentro de si. Com um movimento brusco, você se lançou adiante, mergulhando na escuridão. O frio que antes o afligia agora era um lembrete de que a vida estava em jogo. Você queria ser forte, não apenas para si, mas para Isabela. Cada passo parecia um leviatã, mas já não havia caminho de volta. De repente, uma explosão de luz o envolveu. Você abriu os olhos e se viu em um novo ambiente. Uma enorme cidade iluminada pulsava diante de você, com formas e sombras dançando nas ruas. A atmosfera pulsava com a mesma energia que sentirá antes, mas agora, havia algo diferente no ar. Você está no meio da lei da atração, sussurrou uma voz familiar. Isabela, mais radiante do que nunca, surgiu de uma sombra. Aqui, você pode moldar a sua realidade. As suas escolhas vão definir o que virá a seguir. Isabela, você começou, mas ela ergueu a mão. Só ouça. Para mudar, você precisa entender a verdade por trás das suas crenças. O que você realmente deseja? O que o impede de alcançá-lo? Ela se aproximou, olhando diretamente nos seus olhos. Toda a sua vida, você foi refém do medo. Mas agora, você pode se libertar. Corações acelerados, você sentiu um nó na garganta. O tempo parecia desacelerar enquanto a realidade e a mística da cidade vibrante se misturavam em um espetáculo de possibilidades. Mas havia algo mais naquele ar vibrante, algo obscuro, como uma sombra dançando junto à luz. É apenas o começo, sussurrou ela novamente, enquanto o brilho em seus olhos parecia refletir um mistério ainda maior. Se não enfrentar seus medos, o que você mais deseja pode se transformar no que você mais teme. O coração disparado e a mente cheia de perguntas, você percebeu que a batalha estava intensificando. Cada escolha abriria novas portas, mas também poderia revelar segredos que deveriam ficar ocultos. Qual é a sua escolha? Isabela perguntou, a luz ao redor dela pulsando como uma batida de um coração. Você está pronto para o que virá? E no eco da sua resposta, a cidade tremeu levemente, como se sentisse o peso da decisão. O destino não estava mais nas suas mãos. Ele estava se desenrolando, pronto para mostrar um novo capítulo, uma nova verdade, mas a um preço que você ainda não conhecia. A luz pulsava intensamente, como um farol nas trevas, enquanto o espectro da cidade dançava à sua frente. O coração disparado, você sabia que as escolhas feitas ali não afetariam apenas a si mesmo, mas também Isabela e todos aqueles que você havia deixado para trás. O que você realmente deseja? A pergunta dela ainda ecoava na sua mente, reverberando em cada canto do seu ser. A resposta se tornava cada vez mais clara. Quero consertar os erros do passado. Foi o que você gritou, a certeza de que ali deveria ser o recomeço ardendo como uma chama viva. Eu quero isso por nós. Isabela sorriu, algo entre esperança e tristeza, como se estivesse reconhecendo a luta que você travava internamente. Então, prepare-se. A verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina. Enquanto suas palavras ecoavam, uma onda de energia atravessou o ambiente, alterando as cores ao seu redor. A cidade inquieta começou a se transformar. As sombras que antes eram companheiras agora pareciam mais ameaçadoras, como presenças ativas, precisando ser confrontadas.
Era hora de encarar não apenas seu passado, mas os demônios que o assombravam. E a primeira lembrança que surgiu foi aquela noite fatídica, o momento em que o amor se transformou em desespero. Várias sombras começaram a dançar ao seu redor, figuras familiares que traziam à tona os sentimentos íntimos mais escondidos. As vozes do passado murmuravam, cada uma lembrando-lhe de promessas quebradas e oportunidades perdidas. Você realmente quer voltar a viver isso? Perguntaram ao mesmo tempo, com ecos que torturavam sua mente. Sim. Você gritou, enfrentando a multidão de sombras que pareciam querer te puxar de volta ao abismo. Eu quero enfrentar a verdade de uma vez por todas. A energia ao seu redor explodiu de intensidade, e você se viu transportado em um choque de luz e escuridão. Primeiramente, os ecos dos risos e das boas lembranças de Isabela tomaram forma, mas logo se transformaram em cenas repletas de lágrimas e gritos, a dor da separação se manifestando em cores vívidas. Você estava, de fato, no centro do seu próprio labirinto emocional. Você precisa lutar, não apenas por você, mas por todos que ama. Isabela disse, tão presente mesmo na incerteza. O vento ao seu redor parecia agitar as sombras enquanto o caos se desenrolava. E assim, você tomou a decisão final. Olhando diretamente para as sombrias figuras que o cercavam, você se apropriou da força dentro de si. Eu escolho ser verdadeiro. Eu escolho a luz, ainda que o caminho seja difícil. Nesse instante, uma luz dourada começou a ondular do fundo do seu ser, irradiando como se todas as esperanças esquecidas fossem liberadas em um só movimento. As sombras, que antes pareciam intransponíveis, começaram a recuar. Os rostos tristes se desvaneciam, tornando-se meras lembranças. Você estava recobrando o controle. À medida que as sombras desapareciam, uma nova realidade se formava. Você pode sentir uma mudança no ar, um novo calor envolvendo você e Isabela. Você conseguiu! Ela exclamou, os olhos brilhando com orgulho e amor. As cores da cidade tornaram-se vibrantes, cheias de possibilidade e esperança. Era como se o tempo tivesse parado, e finalmente, o peso do passado havia sido desbloqueado. Em um movimento quase instintivo, você se aproximou de Isabela, disposto a reconectar. Vamos reconstruir o que fomos, temos um futuro pela frente. E enquanto um sussurro de alegria preenchia o espaço, a luz encheu sua alma de coragem. O labirinto emocional que antes parecia sem fim agora se transformava em uma estrada iluminada, onde o amor e a verdade finalmente podiam florescer. Mas tínhamos que lembrar sempre, cada escolha carrega suas próprias consequências. E agora, vocês estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse. Amanhã pode chegar com suas provações, mas juntos, vocês poderiam lidar com qualquer sombra que surgisse. E assim, os dois avançaram, passo a passo, rumo ao futuro, convictos de que a verdadeira lei da atração reside na sinceridade com que enfrentamos nossas sombras. Você se despediu do passado, mas não de suas lições. O que você antes temia agora se tornava parte da sua força. Era hora de viver verdadeiramente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos como esse. Comente suas reações e teorias sobre como a lei da atração pode afetar sua vida. Queremos saber. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, vamos transformar vidas.